paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Renan Costa e quero deixar uma palavra para a sua vida. Vamos meditar em Lucas capítulo 6, versículo 12, que diz assim na Escritura Sagrada: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Aleluia! Essa vai ser uma pregação que eu vou estar ministrando no domingo. Vou estar pregando domingo. Essa palavra, eu creio que vai ser uma bênção. O tema é: oração é a chave do relacionamento com Deus. Então, em Lucas capítulo 6, verso 12, temos o relato que Jesus subiu ao monte para orar. E quando Jesus subiu ao monte para orar, o texto diz que ele passou a noite em oração. Ele passou a noite em oração. Quer dizer, se ele subiu umas 10 da noite, ele desceu umas 6 horas da manhã. Então, foi uma noite prolongada na presença de Deus, na presença do Pai. Lembrando que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Jesus Cristo, operando na terra, quando ele veio a essa terra, ele era Deus, nunca deixou de ser Deus, porém, ele veio como homem. Então, como homem, ele veio para nos dar exemplo de como deveríamos viver e fazer para se relacionar com o Pai. Então, Jesus ele dá uma aula maravilhosa de como se relacionar com o Pai. Então, como homem, como Deus, ele não precisaria orar, porque Deus não precisa orar. Deus sabe de todas as coisas. Mas como ele veio também como homem, ele tinha que agir como homem, andar como homem, viver como um homem natural e sofrer tudo aquilo que o homem natural ele sofre na terra. A Bíblia diz em Hebreus que em tudo Jesus foi tentado, porém não pecou. Então Jesus, ele como homem, como um ser humano normal, ele orava, e orava muito. Não orava pouco, ele orava muito. Então Jesus, ele foi orar, e o interessante é que ele foi orar, como eu já disse, a noite toda. Então vamos supor que ele subiu às 10 da noite e só desceu às 6 horas da manhã. São aproximadamente 8 horas na presença do Pai, 8 horas na presença de Deus, 8 horas em oração. Bom, para aqueles que entendem de oração, sabe que orar não é apenas entrar no quarto secreto e começar a falar com Deus, falar sem parar. Não, orar não é falar sem parar. Pega essa chave maravilhosa que eu vou te passar aqui. Mais importante do que falar com Deus é ouvir a Deus. Mais importante do que falar é ouvir. Então, por muitas das vezes, Jesus ele ficava horas na presença do Pai, esperando ouvir, querendo captar uma palavra do Pai. Então, é por isso que ele passou a noite inteira na presença do Pai. Então, entenda, quando Jesus ele foi para o Getsemane para oração, né, a sua última oração lá no Getsemane, ele levou os seus discípulos e lá, a Bíblia diz que ele só falou 3 coisas em aproximadamente 1 hora de oração. Ele só falou 3 coisas. Pai, se possível for, aparta de mim este cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Por 3 vezes Jesus falou essas palavras. Então foram 3 vezes que ele falou essas palavras. Então você imagina, quando ele vai para os discípulos, ele fala: nenhuma hora pudestes orar comigo, vigiar comigo, velar comigo. Então ele falou: nenhuma hora, eu vim aqui para orar o mínimo, que é 1 hora. E o mínimo, e isso é triste, porque há pessoas que nunca oraram 1 hora. Não entenderam os segredos da oração. Até porque muitas pessoas não foram ensinadas a orar. A maioria das pessoas, quando eu vou dar aula sobre oração e eu pergunto, dizem que aprendeu olhando. A maioria, 97, 98% das pessoas aprenderam olhando. A outra porcentagem aprendeu com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia. Aprendeu assim, mas a maioria aprende olhando, porque não há ensinadores de oração. Porque para ensinar sobre oração, nós não podemos ter apenas teoria, mas precisamos de ter prática de oração. Então, entrar para o quarto em secreto para orar vai além das nossas expectativas, vai além da gente entrar lá e só falar. Existe um momento de adoração, existe um momento de falar, existe um momento de orar a palavra,
palavra. Orar a palavra. Eu chamo de orar a palavra porque você ora com uma palavra na mão, você vai orar lendo as palavras de Deus em oração, confirmando elas no mundo espiritual na sua vida. Amém? Então, existem momentos na oração. Então, existe esse momento de orar a palavra, existe um momento de você apenas ficar em silêncio. Então, a oração, ela é um momento precioso para o cristão. Então, o tema da minha pregação do domingo vai ser: oração é a chave do relacionamento com Deus. Então, Jesus subiu ao monte para orar. Como homem, ele orou e orava muito. Então, foram horas de oração. Amém? Horas de oração. Então, guarda essa palavra no seu coração, porque oração é a chave do relacionamento com Deus. Orar é de extrema importância e Jesus ensinou na prática a importância da oração. Então foi uma noite inteira de oração. Então guarde essa palavra no seu coração. Tente orar sempre pelo menos o mínimo 5 a 6 vezes por semana. Ainda que você não consiga, o seu coração precisa estar gritando pelo quarto de oração. Porque às vezes nosso dia é tão corrido, nossa vida é tão corrida, que a gente termina exausto e não tem energia suficiente para ir para o quarto de oração. Mas guarda essa palavra no seu coração. Ainda que você não consiga ir, nunca perca o desejo de ir e aquela voz que você precisa ouvir do Espírito Santo te chamando sempre para o quarto de oração. Nunca perca isso, porque se você perder, significa, ou pode significar, que você morreu espiritualmente. Amém? Então, ainda que você não consiga, mas aprenda a gerar o desejo e a vontade de estar sempre lá em oração, sempre lá indo para o quarto de oração. Então, há várias formas da gente ter uma vida de oração abundante e de estar sempre utilizando essa chave do relacionamento com Deus, que é a oração. Uma delas é a oração em público. Oração em público é quando você está orando em pensamento. Você está no meio das pessoas, mas está em oração. Dizem, né, os antigos, em espírito de oração. Eu chamo de Gálatas 5,16, que diz: andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne. Então, andar em espírito é andar orando. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 também diz: orai sem cessar. Então, é andar orando, é estar em oração. Então, essa é uma das formas também de você manter aquilo que você tem do Espírito Santo, a reserva que você tem para você manter ela, é estar andando em oração. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Oração é a chave do relacionamento com Deus. Domingo estarei ministrando esta palavra com este tema e eu creio que será uma bênção. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe o seu ministério, em nome de Jesus.